E vamos com mais uma produção de mini bolos. Por aqui eles estão fazendo muito sucesso. E eu vou compartilhar um pouco da minha produção. Nessa eu fiz uns sabores de sonho de valsa e prestígio. Sabores esses que têm uma ótima aceitação. Então, bora comigo conferir esse conteúdo e fiquem até o final, hein? Tem muitas dicas importantes, dicas essas que você pode utilizar no seu dia a dia, facilitando a sua produção e, é claro, aumentando muito o seu lucro. Então, vou começar preparando o recheio de sonho de valsa. Para ele, eu utilizei 3 caixas de leite condensado. Lembrando que eu deixo todos os ingredientes também disponível na descrição. Utilizei 60 gramas de farinha de trigo. Se você não puder pesar, dá em torno de 3 colheres de sopas mais cheinhas. Já coloco no leite condensado, porque assim fica mais fácil de dissolver. Vou misturar muito bem, até que fique totalmente homogêneo. E aqui, gente, o espessante não é opcional. Precisa ter algum espessante na receita. Caso você não queira utilizar a farinha, pode trocar pelo amido. Aí, é a metade, tá? De amido, porque o amido é mais forte que a farinha. E também, se você fizer a troca, não dá pra congelar esse recheio. Mas, gente, eu super recomendo a farinha, até mesmo pela textura que ela traz nos recheios, porque cada espessante traz uma textura diferente. Misturei bem já a farinha no leite condensado, aí sim eu venho com o restante dos ingredientes, que serão 3 caixas de creme de leite. Assim que eu coloco o creme de leite, eu vou misturar muito bem também, porque eu sempre falo isso no canal, o creme de leite também tem espessantes, dá uma olhada aí na composição dele. Aí, se a gente não mistura nesse momento, antes de colocar o restante dos ingredientes, também corre o risco de dar gruminhos, aí a gente vai achar que é o espessante. O espessante que a gente colocou na receita, e às vezes a gente nem coloca espessante, e dependendo do lote do creme de leite, também fica esses gruminhos, tá, gente? É por conta do creme de leite. Feito isso, eu venho com 500 ml de leite, é o integral, é por isso que essa receita precisa de espessante pela quantidade de leite. E para dar o sabor de sonho de valsa, eu utilizei 150 gramas de pasta de amendoim, essa integral. Eu comprei dessa marca, mas eu tenho o costume de comprar de outra. Só não comprei da outra porque não tinha, eu já vou mostrar pra vocês. Mas, gente, qualquer pasta de amendoim dá certo, só que essa que eu vou mostrar pra vocês agora, ela é mais consistente, por isso que eu gosto mais dessa. Mas utilize aí o que você puder, né? E ela pode parecer cara pela primeira vez que a gente compra, mas dá pra gente fazer muitos recheios mesmo, tá, gente? Aí a gente aproveita, faz pra bolos, trufas. Dei uma leve misturada, aí eu venho com 5 miolinhos do bombom sonho de valsa, apenas o miolinho mesmo. E 150 gramas de chocolate branco. Eu gosto muito de utilizar o chocolate nobre, mas se você não tiver apenas a cobertura, dá certo. Aí utilize um de boa qualidade, porque aqui é recheios de sucesso, né, gente? A gente tem que caprichar mesmo na qualidade dos ingredientes. E também sobre o miolinho, eu coloquei apenas 5, mas se você quiser colocar mais, a receita original pede mais mesmo. Só que eu quis reduzir um pouco o custo da receita, por isso que eu não coloquei mais. Mas mesmo assim, apenas com essa quantidade, gente, o sabor fica super intenso por conta da pasta de amendoim. É ela que vai dar um toque todo especial nesse recheio. Eu misturo todos os ingredientes antes de levar para o fogo. Vou utilizar a minha panela mexedora, mas se você não tiver ela, não tem problema. Eu vou mostrar o ponto certinho quando você faz aí na mão. E esse recheio é feito sempre no fogo médio. Deixo sempre aqui a espátula da panela mexendo o tempo inteiro e na velocidade 3. Eu não deixo na velocidade máxima da panela. E esse recheio, assim como qualquer outro, a gente que determina o ponto. Então, ele serve sim para outros trabalhos. Então, se eu quero para uma cobertura de bolo, é o primeiro ponto. Para um bolo de pote, o segundo ponto. Aí, você vai definindo conforme a sua necessidade. Esse eu vou deixar em um ponto mais firme, porque eu preciso de um recheio que tem estrutura e eu também preciso fazer trabalhos de bico.
E essa receita você pode diminuir, aumentar. Se você quiser apenas um leite condensado, você pega as quantidades que eu vou deixar na descrição e divide por 3. Todos os ingredientes dividido por 3, porque a quantidade de leite condensado foram 3 unidades. Aí eu já divido tudo por 3. E aqui o meu recheio já chegou no ponto que eu preciso. Tá vendo que a espátula da panela passa e marca? Aqui é o ideal para essa panela. Agora, eu vou desligar o fogo e com o próprio calor da panela, eu vou deixar mexendo mais 5 minutos. Porque assim, os primeiros minutos eu aproveito o calor da panela para dar um ponto a mais e também já começa a resfriar o meu recheio. E na espátula fica nesse ponto. Eu pego e a princípio ele vai cair um pouco mais fino, depois começa a cair em blocos. E depois dos 5 minutos, o meu recheio fica nesse ponto. Eu passo a espátula, faz uma marcação e o recheio vai voltando lentamente. Se você fizer sem a panela mexedora, ou seja, você mesmo que mexe o seu recheio, o ponto é esse. Aí você não precisa desligar o seu fogo e ficar mexendo 5 minutos, você já deixa nesse ponto. E assim como todos os recheios quentes, eu transfiro para um outro recipiente, coloco um plástico em contato de toda a superfície e vou deixar esfriar totalmente para utilizar. E nessa produção, eu também fiz o recheio de coco, que eu vou utilizar na montagem dos bolos de prestígios. Já tem vídeo aqui no canal e é um vídeo até recente, por isso que eu não passei de novo aqui. E eu vou deixar o link na descrição para vocês. E o ponto do recheio de prestígio foi esse aqui para esses trabalhos. Eu passo a espátula, ele faz apenas uma marcação. Porque recheio de coco engana muito, tá, gente? Se você cozinhar e deixar no mesmo ponto que eu deixei lá no recheio de sonho de valsa, ele fica seco. Então, aqui é o ideal. E nessa produção, eu também fiz o recheio de leite ninho. Também já tem vídeo aqui no canal e é vídeo recente. Tá no vídeo dos bolos também, de mini bolo de coração. Eu vou deixar o link na descrição. E eu fiz bastante recheio de ninho, porque ele, nessa produção, foi o mais vendido. E nessa produção, eu também fiz as massas de Red Velvet, tudo tem receita aqui no canal já. E recente, tá, gente? Por isso que eu não trouxe de novo, senão o vídeo se torna chato e repetitivo. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Então, eu fiz a de Red Velvet, leite ninho, essa massa realmente vai ninho no preparo e fica muito saborosa, e a de chocolate. E, gente, se você ainda não viu essas receitas, vale a pena, viu? Porque pensa numa massa fofinha e saborosa. Eu preparo ela com as duas gorduras, porque cada um tem uma função diferente e fica muito boa mesmo. Aí, eu deixo todas as minhas massas esfriarem e esfriar rapidinho, porque o bolo é pequeno, para assim eu começar a montagem dos bolos. Aí, eu parto as massas com um nivelador, se você não tiver ele, dá certo com uma faquinha de serra. E olha, gente, que massa fofinha e maravilhosa. Esses dois sabores que eu vou preparar hoje com vocês, que é o Prestígio e Sonho de Valsa, eu vou utilizar a massa de chocolate, por isso que eu tô focando nelas. E como é uma produção, eu gosto de fazer etapas. Primeiro eu corto todas as massas, depois eu venho recheando e depois decorando. Eu acho que assim rende mais. E a massa de leite ninho e Red Velvet fica assim também, gente, super fofinha. A de Red Velvet tava um pouquinho mais clarinha aqui, a câmera, a luz da gravação muda bastante. E tanto a massa de leite ninho e a de Red Velvet, eu utilizei o recheio de ninho. Então, com esse recheio dá para fazer muitos sabores, saborizações também. E lembrando que esses dois sabores já tem aqui no canal, até mesmo com a precificação dos bolos. E nessa produção eu também utilizei um recheio de chocolate, é o brigadeiro trufado. Gente, eu ia passar tudo nesse vídeo, só que daí eu percebi que ia ficar longo e eu tô tentando
trazer vídeos mais rápidos aqui no canal. Então, eu trago ele sem falta no próximo vídeo. E esse recheio de chocolate eu utilizei na montagem de Sonho de Valsa e Prestígio. Mas esse chocolate é opcional, porque a massa já tem chocolate. Mas como eu sempre falo, eu gosto de ter um diferencial nos meus bolos. Por isso que eu utilizei esse recheio de chocolate. Mas já mostro para vocês que ele é opcional. E agora vamos para a montagem dos bolos. Esses dois sabores ainda não tem a montagem aqui no canal. E vou começar pelo sabor de Prestígio. Eu utilizo o isopor no diâmetro 15. Ele é bem baratinho e facilita muito, principalmente para eu colocar na embalagem. Eu não gosto de preparar diretamente nessa embalagem. Pego um pouquinho do recheio, vou colocando nos discos. É só um pouquinho para fazer uma colinha. E com os bolos já cortados ao meio, eu venho posicionando a parte do bolo a qual é mais retinha, tá, gente? A piscininha eu deixo para eu decorar. Feito isso, eu venho umedecendo com a caldinha de sempre água e leite condensado. A medida padrão vai estar na descrição. E esses bolos não pode e a gente também não deve molhar muito, tá, gente? E a massa também tem uma boa umidade, porque aqui eu trabalho com 2 fontes de gordura. Molho todos os bolos, depois eu molho os que tá ali na grade também. E vou colocar o meu recheio de chocolate na manga de confeitar com um adaptador que segura mais. E vou utilizar o bico perlê 1A e já venho com o recheio. E não coloco esse recheio muito na pontinha, porque depois tem a outra camada de massa, com o peso, o meu recheio pode ir para fora. E é um pouquinho ruim de colocar esse recheio de chocolate, tá, gente? Às vezes eu até pego com a ajuda da faca. Faço na lateral de todos os bolos, depois eu venho com o recheio de coco. Vou colocar bastante no meio e faço ele altinho também, para ele sustentar a camada de cima e não amassar as minhas gotinhas da lateral. Já preenchi todos com o recheio de coco, aí eu venho com a próxima camada, próxima e última, né, camada. E, gente, aqui eu nunca aperto nas laterais, eu dou só uma apertadinha no meio e bem levemente, porque o próprio peso do recheio de cima vai ajeitando aqui o bolo. Se eu aperto, corre o risco do recheio também ir para as laterais. E lembrando que aqui essa camada já estava umedecida. Agora, com o bico 1M e com o recheio de chocolate, eu faço umas pitanguinhas nas laterais. Aqui também dá pra ser o mesmo bico das gotinhas que eu fiz no meio do bolo, tá, gente? Aí fica opcional. E caso você não tenha nenhum nem outro bico, você pode cortar a pontinha da manga de confeitar e fazer gotinhas tanto na lateral e em cima do bolo, porque praticamente essa parte de cima a gente tampa. Depois eu venho com o recheio de coco. E, gente, vocês viram aqui que o recheio de coco eu coloquei só na manga de confeitar, sem bico nenhum. Por quê? Porque se eu utilizar algum bico, vai entupir com o coco. Então, aqui, só ela já é o suficiente. Na parte de cima eu também vou, tipo, fazendo as gotinhas, mas sai meio defeituosa, né? Por conta do coco, mas como eu falei, essa parte eu vou tampar. E agora, partindo para a decoração, coloquei um pouquinho de coco ralado e 2 beijinhos. E os docinhos eu faço na medida de 8 gramas cada um. Coloco em todos, depois eu pego o recheio de chocolate, vou fazer uma pitanguinha para a minha logo ficar bem de pé. E depois eu vim com a minha logo de chocolate em todos os bolos e o sabor de Prestígio fica assim. E eu montei depois mais de Prestígios. No fim do vídeo, eu falo a quantidade de todos para vocês nessa produção. Só que aqui eu peguei algumas encomendas. Aí, eu queria primeiro fazer todas as encomendas e depois produzir para fazer a pronta entrega. E agora, vamos para a montagem do bolo Sonho de Valsa. Aqui, o meu recheio já está totalmente frio.
Tudo aqui precisa estar frio para montagem, tá, gente? Inclusive as massas. E esse recheio fica muito gostoso, gente. Dá para utilizar em bolos de pote e copo da felicidade também. Aí você pode diminuir no espessante e tirar um ponto a menos. Aqui ele tá o ideal também para fazer um bolo festivo. Vou colocar ele na manga de confeitar para usar e vou apenas cortar a pontinha. Já preenchi todos os bolos com o recheio de chocolate. Aí, eu venho com o recheio de sonho de valsa, colocando no meio, do mesmo jeito que eu fiz com o recheio de prestígio. Aqui, gente, como eu falei que o recheio de chocolate é opcional, você pode fazer a montagem retirando ele, porque, como eu falei, a massa já é de chocolate. Aí, é só preencher todo o bolo com o recheio de coco ou de sonho de valsa. E aqui, para essa montagem, eu também deixo o recheio de sonho de valsa sempre mais altinho. Ó, eu coloco uma camada do recheio, depois eu venho fazendo pitanguinhas em cima dele. Pitanguinhas não, né? Gotinhas, gente. Pra quê? Pra ele também ficar mais alto e a parte de cima não amassar as minhas gotinhas da lateral. Depois, eu venho com a outra camada de massa e só dou uma apertadinha no meio. E, gente, aqui, sempre que a gente coloca essa camada de massa, tem que ver se ela tá certinha. Às vezes, fica um pouquinho torta e a gente tem que ajeitar. E lembrando que aqui eu já umedeci todas as camadas de bolo, tá, gente? Tanto a parte de baixo e a de cima, que eu umedeço na grade mesmo. É que eu já mostrei no bolo de prestígio, umedecendo as massas, por isso que eu não mostrei de novo nesse sabor. E agora, para finalizar essa decoração, eu peguei o recheio de sonho de valsa, coloquei na manga de confeitar e estou utilizando o bico 1M da Wilton. E vou fazendo rosetinhas. E vou fazer a mesma decoração em todos os bolos nesse sabor de sonho de valsa. E para finalizar esse sabor, eu venho com um bombom sonho de valsa na embalagem mesmo. E eu coloco na embalagem porque chama muito mais atenção. E, gente, eu higienizo os meus bombons com álcool 70. Como agora não tem mais o líquido, eu preciso utilizar o em gel. E, gente, esse bombom é opcional, porque tem algumas pessoas que vêm aqui no canal e falam que é falta de higiene. Só que para essas pessoas eu pergunto, como que você higieniza o seu prato laminado, que em cima é laminado e embaixo é papelão? Lavando? Não tem como, né? Como que você higieniza a sua bancada sempre que você vai começar uma produção? Lavando? É com álcool 70, né? Aí, quem não gostar, é só não utilizar. Eu compartilho aqui o jeito que eu fiz para vender, que dá super certo, e os meus clientes amam, tá, gente? E eu também compro o meu bombom assim, em pacote. Eu não compro bombom que passa por um monte de mão, passa ali pelo caixa. Eu sempre utilizo assim nos pacotes. E mesmo assim, eu higienizo. Mas quem não gostar, é só não utilizar. Fazer aí do jeito que achar melhor. Ah, gente, sobre a higienização também, eu limpo com o álcool 70, aí eu seco eles, tá? Porque se pegar álcool ali no recheio, ele amarga. Aí seco ele, deixo bem sequinho e vocês viram que tava até numa forma bem fechadinho para ele ficar totalmente seco. Depois, eu vim fazendo uma pitanguinha ali atrás do bombom, porque eu queria ele bem de pezinho, assim como ia ficar a minha logo. E também já faço uma pitanguinha para eu colocar a logo. Essas pitanguinhas para logo, gente, é opcional. É porque eu realmente queria que elas ficassem bem de pezinho. Mas se você colocar ela e afundar no recheio, ela fica também. E essas logos de chocolate são feitas em formas personalizadas, com a nossa logo. Eu não deixo o contato aqui para vocês, porque a empresa que eu fiz não faz mais. Mas é só vocês procurarem pela internet que acha super fácil, principalmente no Mercado Livre. E finalizamos mais um sabor. E, gente, ele chama muito atenção por conta do bombom em cima. E os clientes ficam muito satisfeitos. Essa produção toda foi do fim de semana depois do Dia dos Namorados. Não foi nem antes e nem no dia. E mesmo assim, eu vendi bastante. E a embalagem para os bolos, eu utilizo essa daqui, é a G31CT.
E como eu falei para vocês, essa embalagem não é a perfeita, mas ela é a melhor até o momento. Porque eu coloco o meu bolo e por conta do disco de isopor, que é 15, eu tenho que dar umas apertadinhas. Às vezes eu até quebro um pouquinho o disco de isopor. Mas, gente, ela é boa também, sabe por quê? Porque o bolo pode cair para um lado, pode cair para o outro, que fica ali no mesmo lugar. Só não pode dar cambalhota, né? Como eu fiz a entrega também desses bolos, um ou outro foi até pro lado e não estragou nada por conta da embalagem ficar ali bem apertadinha mesmo. E para finalizar, eu venho com o meu glitter em um pincel e vou colocando bem pouquinho assim por cima dos bolos. Gente, isso dá um charme tão grande e como eu sempre falo aqui, tenha um diferencial, faça com carinho. O cliente percebe isso em cada detalhe e você ganha ele, viu? E nessa produção eu fiz 54 bolos, primeiro eu fiz 42, aí fiz a entrega e depois eu fiz mais 12 bolos. E 38 bolos já eram encomendas e o restante tudo eu vendia pronta entrega. E vendi tudo, se tivesse mais, ia vender mais ainda. E sobre o valor, gente, não vou deixar a precificação aqui, porque eu já trouxe em outros vídeos, mas o de sonho de valsa e prestígio eu vendi a R$28. E esses bolos ficam pesando em torno de 400 a 450 gramas. Vou deixar mais informações também de rendimento para vocês na descrição. E a validade desse bolo eu dou de 5 dias sendo mantido em refrigeração. E, gente, vale super a pena preparar esses bolos. Pelo formato deles, já se vende sozinho. Só que tem um porém. Gente, dá menos trabalho do que montar bolo no pote e pão de mel. De verdade, hein? Façam aí e depois me conta. Aqui eu já tinha embalado todos os bolos e para finalizar eu venho com a minha etiqueta que tem a minha logo, que dá um charme. Olha, gente, como dá um diferencial. E também a gente já faz propaganda do nosso produto, né? Das nossas redes sociais também. E se você ainda não tem a sua etiqueta com a sua logo, aproveite o cupom de desconto aqui do canal, tanto para etiquetas e fitas com qualidade. O link vai estar aqui na descrição, é só clicar e pedir um orçamento. E lembra, hein, de falar que você veio aqui do canal Bruno e Você na Confeitaria, para você aproveitar o desconto que tem aqui do canal. E é por tempo limitado, viu, gente? Então, bora aproveitar que realmente dá um diferencial imenso no nosso trabalho. E todos os bolos na bancada, ainda faltava alguns, né, que eu ainda ia montar, mas ficaram assim. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? E eu espero que esses vídeos de Faça e Venda te incentive para você fazer e acontecer também aí na cozinha da sua casa. Então, se você gostou, se ele te incentivou de alguma forma, me conte, deixa aqui nos comentários, pelo menos um coraçãozinho para eu saber que você passou por aqui. E se puder, compartilhe para mais pessoas e se você reproduzir qualquer receita aqui do canal, me marca no Instagram ou posta no grupo do Facebook. E eu já vou ficando por aqui, eu te espero no próximo vídeo que será do recheio de chocolate.